Fala pessoal, muito boa noite. Como vocês estão? Carlos Cripto na área. Começando mais uma análise diária aqui no canal da Crypto Trading Brasil. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Hoje já estamos aí no dia 21 de julho de 2026, terça-feira, por volta aí das 11h44 da noite. Vamos começar primeiramente aqui nas três principais bolsas, em virtude de que nós não tivemos nenhum evento agendado no calendário norte-americano que pudesse aí impactar de forma positiva ou negativa os mercados. No geral, tivemos um dia positivo, as três principais bolsas fecharam no verde. S&P teve uma alta de 0,89, Dow Jones alta de 0,74 e Nasdaq puxando o bonde, uma alta de 1,93. Pessoal, vindo para o Bitcoin sem muita enrolação no diário, seguiu aí também o humor do mercado. Tivemos um dia de alta por volta aí de 1,99 de ganhos. Neste momento para nós, preço a mercado $66.328. Então, bora ver o que rolou ontem após a análise. Quais são aí as novas perspectivas de movimentação do preço agora pela madrugada até a nova análise de amanhã na quarta-feira. Então, pessoal, basicamente recapitulando, nós fizemos aí a identificação de várias evidências porventura positivas, né, pesando aí o lado dos compradores. Tínhamos uma grande probabilidade do mercado continuar a busca por nível superior de preço. A gente colocou como métrica e aproximação da região da nossa resistência, região aí dos $67.000, né, em virtude dessas condicionantes que foram colocadas para nós. Então fizemos aí identificações importantes, né, a questão das 3 semanas, né, consecutivas com o fechamento prevalecendo os compradores, a questão do alongamento do pavio, a questão do preço trabalhando acima da média de 20 períodos no diário, o fechamento de ontem, né, pessoal? Volume expressivo aí por parte dos compradores, então a gente cravou aí que não era se o mercado viria buscar a região dos 67, mas quando? Então a gente chegou bem próximo aí no dia de hoje, né, sem muitas surpresas, estava mais ou menos dentro aí do que a gente esperava. O mercado vem dando aí uma leve recuada, o que é natural, o preço ele nunca vai direto, então a gente tem essas retrações aí pelo meio do caminho e a gente continua, né, pela busca de fato aqui nessa região aí dos 67.250 ou até mesmo, né, pessoal, indo um pouco acima aí, mesmo que havendo uma recusa de preço em primeiro momento, né, que forme para nós aí, né, uma estrutura de topos ascendentes, né, mostrando aí a força dos compradores e uma possibilidade real da tentativa de rompimento com confirmação para a gente angariar níveis superiores, né, talvez próximo obstáculo à região dos 70.000 em alusão à média de 20 períodos no semanal, tá, pessoal? Então aqui é um ponto de decisão, evidentemente, mas a gente precisa ainda conquistar de fato essa região aqui dos 67.250. Então, no geral, pessoal, um dia positivo também, um dia muito bom. Tivemos aí no fechamento mais um candlestick comprador. Evidentemente, a gente começa a trabalhar algumas possibilidades aí, né, com a recusa de preço neste primeiro momento, né? Nós sabíamos que havia acumulação de lotes na região dos 67.000. Então, viemos aqui a proximidade dos 63, aliás, 66.940. É um mercado vem devolvendo aí ao longo das últimas horas, o que é natural. A gente, ao que parece, não conseguiu, ou pelo menos, né, não conseguimos aí, falando pelo lado dos compradores, adquirir todos aqueles lotes. Porém, estamos ainda bastante otimistas, né, no sentido da gente alcançar essa região e os compradores não irão largar o osso tão facilmente, tá, pessoal? Então, o que se espera, a gente pode trabalhar aí, acho que 2 pontos, evidentemente, o mercado
vindo buscar liquidez ou até mesmo, né, estopar operadores alavancados. Acho que o primeiro ponto que possa haver uma retração, né, ou uma reação novamente por parte dos compradores para iniciar, né, primeiramente a busca pelo topo anterior, né. O cenário positivo a gente já conseguiu alcançar aqui a região da nossa resistência. Primeiro ponto, 65.800, pessoal, fazendo alusão à máxima de ontem. Então, teoricamente, houve aqui a abertura, mínima, máxima, fechamento. Então, como houve a máxima nessa região, houve a retração. No dia de hoje veio o rompimento. Então, pode ser que aqui, na região de 65.800, evidentemente, o preço retroagindo a este ponto, os compradores, né, podem começar aí novamente uma reação na iminência, né, de startar uma movimentação em blocos ascendente para a gente alcançar, quem sabe, já para amanhã a região dos 67.250. Outro ponto importante também, pessoal, talvez seja a média de 20 períodos em 4 horas. Tá? Pode ser que na região próxima aí dos 65.500 nós também tenhamos aqui, evidentemente, uma reação aí por parte dos compradores, tá? Então a gente vai trabalhar entre os 65.800 e 65.500, região na qual a gente pode ter aí um start novamente, né? Como eu mencionei, para buscarmos aí, né, pessoal, essa região na qual a gente vai ter que analisar com muita cautela, verificar as evidências, né, quais condicionantes serão colocadas a esse ponto para a gente identificar se o mercado terá força, evidentemente, para tentar aí a confirmação de rompimento ou se teremos aí, por exemplo, a formação de um topo duplo ou até mesmo descendente, né? Havendo neste caso a prevalência de volume vendedor comparado aí, por exemplo, o dia de hoje ou até mesmo o dia de ontem, a gente liga o sinal, né, de alerta. Evidentemente pode haver despejo e aí o mercado tende a buscar níveis inferiores, tá, pessoal? Então o ponto de decisão é assim mesmo, né? É muito acirrado, a batalha é grande, ninguém quer perder dinheiro nesse mercado, então evidentemente, quanto mais evidências a gente vai colocando na balança, sempre vai pesar para um lado, seja para os compradores, seja para os vendedores. Beleza, pessoal? Então acho que no gráfico é isso, né? Vamos acompanhar as próximas horas, analisar com bastante carinho aí esses dois pontos, né? Essa média aí entre os 65.800 aos 65.500. Evidentemente, né, vindo mais abaixo, a gente já liga também o sinal de alerta, porque daí a questão da amplitude, né, pessoal, para a gente conseguir buscar aí esse topo anterior ou até mesmo a resistência, vai ficar muito mais difícil. Então, evidentemente, esses dois pontos que foram passados, a gente precisa analisar o que, que será colocado para nós ali. Formação de candlestick, volume, estrutura de preço, então é imprescindível que você reduza o tempo gráfico para analisar, né? Como eu mencionei, mais abaixo, né, fica mais complicado e aí, a depender do que formar no diário, né, a gente já tem a cautela aí, ou a possibilidade, né, da recusa de preço neste primeiro instante, tá? Mas acredito que novamente os compradores tentarão aí pelo menos mais uma vez e quem sabe a gente consegue de fato, né, alcançar essa região ou até mesmo, né, superar o nível aí dos 67.250. A gente tem alguns pontos aqui importantes também, pessoal. Só que muito mais abaixo, aí é o que eu falei, região dos 65.200, né, em alusão à abertura e fechamento desses 2 dias. A gente evidentemente pode ter também aqui uma retração por parte dos compradores, mas aí é a questão da amplitude, fica muito mais difícil a gente novamente buscar esse topo anterior ou a resistência, vai precisar de muito mais volume, muito mais dinheiro. E por fim aqui, né, pessoal, a média no diário, região de 64.300, e aí eu acredito que o mercado vindo, né, neste ponto aqui mais abaixo, pessoal, aí é questão da gente já pensar, né, em desovar ou shortar, né, pessoal? Aí pode ser que, inclusive, a barra até esse deslocamento aqui no 64.300, né, vai haver aí bastante volume vendedor. A gente sabe que volume induz tendência, a gente não quer de forma alguma buscar essa média
pelo menos por enquanto. A gente torce aí para que o preço fique entre os 68,5 aos 68.800, aliás, 65.800 e os 65,5. Teoricamente são os pontos mais fortes. A gente precisa, evidentemente, ali de boas condicionantes, né, favoráveis para a gente novamente tentar uma aproximação e quem sabe, né, já com uma real possibilidade aí de tentar a confirmação de rompimento. Beleza, pessoal? Então acho que esses são os principais pontos, né? Tá bastante claro o que está rolando aí para nós. A gente vai acompanhar juntamente, vamos retornar amanhã, né, trazendo as atualizações. Para finalizar, vamos dar uma olhadinha no livro de ofertas pelo lado dos compradores, livro diluído, pulverizado. A gente já percebe que a acumulação de lotes, pessoal, aquela barreira imponente que a gente verificou ontem, que estava na região de 63 mil, veio para a região de 62 mil. Então, teoricamente, esses institucionais baixaram aí, né, 1.000 pontos, região com muita acumulação. E mais abaixo a gente já sabe que dentro do range dos 60 mil aos 50 mil, bastante acumulação também. Muito institucional querendo fazer aquisição de Bitcoin ou até mesmo melhorar seu preço médio a depender aí de como estiver operações. Pelo lado dos vendedores, região de 67, pessoal, foi o que eu falei, os compradores não tiveram a capacidade, né, a energia para conseguir remover esse acúmulo de lotes, ainda permanece, são 8 milhões de dólares posicionados, então teoricamente eles vão precisar aí de um certo protagonismo, então por isso neste primeiro momento a recusa de preço, né? Sabíamos aí da acumulação, região de 68 também, temos a acumulação, 7 milhões e meio de dólares posicionados. Virada de milhar comum, região de 70 mil, média de 20 períodos no semanal, 7 milhões aí, e 300 mil dólares. Então, bastante dinheiro também. Outro ponto de decisão. Então, basicamente, o livro está destrinchado. Acho que é isso. Vamos acompanhar aí, pessoal, ver como é que os compradores, evidentemente, poderão reagir nesses dois pontos aí que foram colocados. A gente torce, evidentemente, né, que possa haver uma reação antes disso, mas a gente vai trabalhar nos extremos, né? A gente traz as análises aqui a cada 24 horas, então, evidentemente, é muito mais difícil a gente conseguir cravar com exatidão aí os pontos, mas a gente tenta trazer um cenário, né, que é bastante plausível, mas seguindo aí princípios e fundamentos básicos do mercado. Beleza, pessoal? Então vou finalizando a análise de hoje, 11h58. A gente retorna amanhã, quarta-feira. Desejo a você uma excelente noite, um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau.